Não sei se é verdade ou folclore, mas dizem que até o começo do século XX, o governo britânico mantinha um funcionário cujo serviço consistia em, 2 vezes por dia e todo santo dia, caminhar até um promontório situado na costa inglesa da Cornualha e reportar se a armada espanhola era vista no horizonte. Este serviço, finalmente considerado irrelevante 400 anos após a sua criação, fazia parte dos preparativos ingleses contra uma iminente invasão pelo mais poderoso reino da época. Quando ela veio, astúcia, coragem e sorte juntaram-se para derrotar uma frota considerada então, como seu próprio nome indicava, impossível de ser sobrepujada, a Invencível Armada. A vitória inglesa em agosto de 1588 foi um dos muitos acontecimentos que construíram uma gloriosa era e marcaram o começo da transformação das Ilhas Britânicas no império global e influente dos séculos seguintes. Uma era que entrou para a história com o denominativo de Era Elisabetana, em homenagem à rainha que, contra todos os prognósticos e apostas, tornou-se uma das mais decisivas figuras da formação da moderna Inglaterra. E é sobre ela, a Rainha Elizabeth I, que iremos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, envie para seus amigos, seus grupos, ajudem esse canal a crescer e a ter mais visibilidade no YouTube. Muito obrigado. No final do século XV, a Inglaterra finalmente chegara ao término de uma longa batalha dinástica que tivera início em 1066, com a invasão de Guilherme o Conquistador e perdurara por mais de 400 anos, culminando na Guerra das Rosas, que opusera a Casa de Lancaster à de York na disputa pelo trono. Em 1485, o conflito terminara com a vitória de Henrique Tudor, da Casa de Lancaster, e sua decisão de casar-se com Elizabeth de York, unindo as duas facções e assim pacificando o país. Com o título de Henrique VII, ele reinaria até sua morte em 1509. Ainda assim, e apesar de atento aos negócios do reino, e usando de diplomacia para evitar novas guerras, seu período no trono seria marcado por uma constante preocupação com as diversas tentativas de usurpação lançadas contra sua coroa. Os York, apesar do compromisso matrimonial que unia as duas famílias, estavam longe de desistir e várias rebeliões, a maioria delas apoiadas pela sempre rival França, foram deflagradas. Além disso, a Inglaterra estava exaurida financeiramente pela Guerra das Rosas e, antes dela, pela Guerra dos 100 Anos. Sem recursos para defender seus territórios na costa francesa, o rei inglês foi obrigado a cedê-los à França. Para apaziguar os escoceses, teve de oferecer a mão de sua filha Margaret a James IV, o soberano do país vizinho. E, para piorar, Arthur, seu filho primogênito e grande esperança de continuidade, cujo casamento com Catarina de Aragão, filha dos poderosíssimos reis católicos Isabel e Fernando, era um positivo fator diplomático, morreu aos 15 anos, vítima de hiperidroses, uma fulminante doença, conhecida como a doença do suor, que matava em horas e que atualmente é associada ao hantavírus. Abatido, doente e cansado, Henrique VII faleceu em abril de 1509, deixando como sucessor seu segundo filho, também chamado Henrique, e que se tornaria um dos mais conhecidos monarcas ingleses da história. A ascensão de Henrique VIII ao trono da Inglaterra foi saudada com grande otimismo. Apesar de tudo, seu pai havia conseguido restaurar as finanças do reino, manter uma paz duradoura
e assegurado a estabilidade do poder real. Jovem, com apenas 19 anos, atlético e belo, o novo rei tinha tudo ao seu favor. Para manter a aliança com os espanhóis, Henrique VIII prontamente casou-se com Catarina, a viúva do seu irmão. Seria o primeiro de uma série de 6 casamentos que marcariam para sempre a sua crônica e definiriam o seu caráter. Com Henrique, Catarina teve vários filhos, mas quase todos morreram na infância. Só uma menina, chamada Mary, sobreviveu. Mas era uma menina e Henrique desejava ardentemente um filho varão, capaz, segundo ele, de garantir a continuidade da linhagem dos Tudor. Sua solução foi tentar anular seu casamento com Catarina e escolher nova esposa. Entretanto, a anulação de um matrimônio, e principalmente de um matrimônio real, dependia da permissão papal. E o Papa Clemente VII, preocupado com a reforma deflagrada por Martim Lutero e necessitando reforçar sua autoridade, negou a anulação. Henrique VIII, impetuoso e com pouca paciência para ser contrariado, resolveu nada mais, nada menos que negar a primazia papal sobre a Inglaterra e criar uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Inicialmente oscilando entre o catolicismo e a reforma, os rumos da nova igreja iriam desaguar, nos próximos séculos, numa trágica epopeia de lutas religiosas. Desembaraçado da vontade papal, Henrique VIII anulou seu casamento com Catarina de Aragão e escolheu Ana Bolena, uma dama da corte cuja irmã fora uma de suas amantes. O casamento duraria apenas 3 anos. Novamente falhando, entre aspas, na missão de dar um filho homem ao rei, Ana foi acusada de traição, adultério e até de incesto com o próprio irmão, alegações consideradas por historiadores como pouco fundamentadas. Ana foi julgada por um pequeno tribunal, em apenas uma semana, condenada à morte. Decapitada no dia 19 de março de 1536 na Torre de Londres, deixou uma filha de 2 anos e meio, chamada Elizabeth. Video et taceo. Vejo e me calo. Este era o lema de Elizabeth quando rainha, e que diz muito sobre sua personalidade, construída sobre uma série de tragédias, ameaças, perigos e uma constante luta pela sobrevivência no ambiente de intrigas e traições que caracterizava a corte inglesa de Henrique VIII. Nascida em 7 de setembro de 1533, Elizabeth viu, aos 2 anos e meio, sua mãe morrer no cadafalso. Filha de um casamento não reconhecido pela Igreja Católica, foi considerada ilegítima pelo Papa e deserdada da sucessão real pelo pai, ele próprio artífice das alegações que haviam condenado sua mãe. Mas como tudo o que se seguiria em sua vida iria comprovar, Elizabeth era uma sobrevivente. Para já, a natureza a havia aquinhoado com uma inteligência acima da média e um agudíssimo talento para pressentir as ameaças e aproveitar as oportunidades. Junte-se a isto a sorte de ter tido, ao longo de sua infância e adolescência, os melhores tutores do reino e adjacências. Sua primeira governante e amiga até a morte, Catherine Cat Ashley, ensinou-lhe 4 línguas: francês, holandês, italiano e espanhol. O excelente professor William Grindal acrescentou o latim e o grego. Aos 12 anos, Elizabeth já era capaz de traduzir para o inglês várias obras clássicas. Após a precoce morte de Grindal em 1548, o tutor Roger Ascham assumiu sua educação. Ascham era um carismático mestre, cujo talento era transformar o estudo numa coisa prazerosa. Quando sua educação formal terminou em 1550, Elizabeth, aos 17 anos, era considerada intelectualmente uma das mais bem preparadas mulheres de sua geração.
Paralelamente, a turbulenta cena política desenrolava-se. Henrique VIII morrera em 1547 e fora sucedido no trono pelo seu único filho varão a sobreviver à infância, Edward. Feito rei aos 9 anos, Edward era filho da última mulher de Henrique VIII, Catarina Parr. Nas idas e vindas de uma corte cheia de nuances políticas, Catarina, logo após enviuvar, casou-se com Thomas Seymour, irmão de Jane Seymour, a terceira esposa de seu falecido marido. Seymour era ambicioso e logo entreviu a possibilidade de exercer um decisivo controle sobre o jovem rei. Ao mesmo tempo, ele e Catarina resolveram convidar a adolescente Elizabeth a morar com eles. Consta que a atitude da futura rainha com relação ao sexo e ao casamento, recusando-se a unir-se em matrimônio e passando a história com o apelido de Rainha Virgem, advém do comportamento sexualmente abusivo de Thomas Seymour, que com o beneplácito e até com a participação de Catarina, teriam assediado a jovem Elizabeth. Além do trauma, isto acabaria por enredar Elizabeth em outro episódio, cujo desenvolvimento endureceria ainda mais seu caráter. Após a morte de Catarina, de parto, em 1548, um complô para dominar o poder liderado por Seymour foi descoberto. Seymour foi feito prisioneiro na Torre de Londres e Elizabeth, inicialmente acusada de fazer parte da trama, teve de suportar ferozes interrogatórios durante 1 ano, até provar sua inocência. Em março do ano seguinte, Seymour foi decapitado. Pelos próximos 5 anos, enquanto seu meio-irmão Edward reinava, Elizabeth procurou manter-se próxima do poder, assim como Mary, sua meia-irmã mais velha, filha de Catarina de Aragão. Em 1553, Edward morreu. Sabendo que, pela lei de sucessão, Mary, uma devota católica, assumiria o trono, ele deixara estipulado em seu testamento que a coroa passaria para Jane Eyre, uma sobrinha neta de Henrique VIII. As cortes inglesas, entretanto, repudiaram a vontade de Edward e Mary tornou-se rainha em agosto de 1553. Foi um reinado extremamente tumultuado. O propósito de impor a volta do catolicismo colidiu com a vontade popular e acabou por minar o prestígio de Mary. Seu casamento com Filipe de Espanha piorou ainda mais a situação e, durante os 5 anos de seu reinado, a rainha teve de conviver com um parlamento hostil e rebelde. Várias conjuras foram montadas contra ela. Sua violenta repressão e uma perseguição implacável, que acabaria por condenar à fogueira mais de 260 dissidentes religiosos, iria merecer-lhe o apelido de Bloody Mary, a Sangrenta Mary. Criada na fé protestante, Elizabeth logo colocou-se em oposição à sua meia-irmã, e embora não tenha sido comprovada sua participação direta em nenhuma das conjuras, acabou sendo condenada à prisão na Torre de Londres. Isto acabou por aumentar sua popularidade junto ao povo, ao mesmo tempo em que diminuía o apoio popular e o suporte político de Mary. Quando Mary morreu em novembro de 1558, a ascensão de Elizabeth ao trono, legalmente garantida e ungida pela vontade das cortes, foi aclamada em toda a Inglaterra. A coroação de Elizabeth aos 25 anos, em 15 de janeiro de 1559, uma data escolhida por seu astrólogo particular, foi uma apoteose e comemorada por um país ainda receoso de uma retomada do catolicismo, apreensivo com relação ao protagonismo da Inglaterra no teatro geopolítico europeu e, por último, mas não menos importante, curioso para saber com quem a rainha se casaria. Era um período conturbado. Portugal e Espanha dominavam as rotas marítimas e acumulavam grandes riquezas no controle das vias comerciais.
A França alargava seu perímetro de influência e os Países Baixos concentravam o fluxo financeiro dos grandes empórios mercantis. A Inglaterra, por sua vez, além de instabilidade em suas finanças, ainda enfrentava conflitos nas próprias ilhas britânicas com escoceses e irlandeses. O momento histórico exigia um governante politicamente hábil, visionário e ao mesmo tempo pragmático, popular, sem deixar de ser austero, conhecedor das vontades do seu povo e carismático. Elizabeth Tudor provou ser tudo isso e mais. Uma de suas primeiras providências foi apaziguar a questão religiosa, assegurando a prevalência do protestantismo pela edição do Ato de Supremacia e criando e assumindo o cargo de governadora da Igreja Anglicana. Com relação aos seus poderosos vizinhos, Elizabeth usou toda a sua perspicácia para misturar corretamente uma boa dose de esperteza política com prudência e cautela. Decidido não empreender custosas campanhas de conquista, usou e abusou da diplomacia para inserir definitivamente a Inglaterra no elenco dos grandes poderes políticos militares de sua época. Quando o confronto com o seu mais poderoso adversário se tornou inevitável, sorte e ousadia lhe garantiram uma histórica vitória. Vários fatores haviam fomentado a iniciativa espanhola. O primeiro era esperado pelo ideal de supremacia religiosa, com a reinstalação do catolicismo na Inglaterra. Outro era determinado por questões políticas e o objetivo de eliminar a influência inglesa no norte da Holanda, então dominada pela Espanha. Finalmente, como uma reação ao ataque contínuo de corsários ingleses, patrocinados pela coroa da Inglaterra, aos navios mercantes espanhóis, vindos das Américas, com sua carga de metais preciosos. Em julho de 1588, uma gigantesca força naval de 140 navios armados e 55 mil homens partiu em direção às Ilhas Britânicas. Aproveitando-se dos problemas de coordenação de uma esquadra tão grande e da falta de competência de seus comandantes, a Marinha Inglesa, sob o comando de Francis Drake, com apenas 34 embarcações, realizou um formidável ataque preventivo no porto de Calais, onde a frota parara antes do ataque, destruindo e desbaratando grande parte dos navios espanhóis. Antes de chegar à costa inglesa, uma formidável tempestade encarregou-se de pôr a pique as naus remanescentes e sepultar o sonho espanhol. Com esta extraordinária vitória, as demonstrações de regozijo transformaram Elizabeth num ícone para o seu povo. Paralelamente, a decisão de Elizabeth de não escolher um pretendente acabou por criar a imagem da Rainha Virgem, uma narrativa que ela incentivou para acentuar sua dedicação exclusiva ao trono e ao reino. Embora rios de tinta já tenham sido gastos para levantar suspeitas, como um possível relacionamento sexual com favoritos, como Sir Robert Dudley, Sir Walter Raleigh e Robert Devereux, o jovem conde de Essex, nada ficou definitivamente provado. Entrando para a história como a Era de Ouro da Inglaterra, o reinado de Elizabeth I pode ser entendido como a renascença inglesa, em que o orgulho nacional, a restauração de símbolos pátrios, como a figura feminina da Rainha Britânia, e o apogeu na literatura, na música e principalmente no teatro britânicos, com William Shakespeare e Christopher Marlowe, dominaram a cena. Nada dura para sempre, entretanto. A partir de 1590, já com 32 anos de reinado, uma série de problemas econômicos, políticos e militares começou a minar a popularidade da rainha e o seu apoio por uma nova geração de membros do parlamento. Colheitas desastrosas provocaram um aumento significativo no preço dos alimentos, enquanto derrotas em várias batalhas pressionaram as despesas do reino. Simultaneamente à queda de sua autoridade, seu declínio físico também se acentuava. Uma varíola contraída na infância, que havia deixado marcas em sua pele,
e uma calvície precoce a obrigavam a aplicar várias camadas de cosméticos e a usar perucas. Amante de doces, perdeu vários dentes. Já no fim, era difícil entender o que dizia. Por fim, em 1601, uma severa depressão veio a agravar um longo período de melancolia. Elizabeth morreu no dia 24 de março de 1603. Tinha 69 anos e um reinado de 44. E deixava uma indelével marca na história, não só de seu país, mas também de sua época e do mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até a próxima!